está feliz por estar aqui nessa noite? Diga amém. Amém. Jesus está aqui essa noite. Amém. Eu gostaria que você abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Mateus, no seu capítulo de número 24, e o versículo é de número 36. Livro de Mateus 24 e o verso de número 36. Quem achou, diga amém. Amém? Quem não achou, leia aí no telão. Diz assim: porém daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, mas unicamente o Pai. E como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Porque assim como nos dias anteriores do dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até que o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim também a vinda do Filho do Homem. Então, estando dois no campo, será levado um e deixado o outro. Estando duas pessoas moendo no moinho, será levado um e deixado outro. Amém? Será levado um e deixado outro. Conclui-se que, pode se assentar. Conclui-se que esta é uma dinâmica que o próprio Deus, ele permitiu que acontecesse, porque Deus, ele sempre quis se relacionar com o ser humano. Deus, ele sempre buscou relacionamento com o homem, desde o Gênesis, do dia que o próprio Lúcifer intentou uma investida contra Deus. Intentou uma investida porque ele se achava o mais belo de todos os seres que estavam ali. E aquele orgulho entrou no coração dele. Um dia ele colocou no coração dele que queria fazer um trono acima do próprio trono do nosso Deus. Deus, como onipresente, onipotente, onisciente que é, conhecedor de tudo e todas as coisas, enquanto nós estamos no século esse, Deus já sabe daqui a 20, 30, 40 anos o que será de nós. Então, por isso, o que nós vemos aqui são simplesmente o físico, o audível e o visionário. Mas se nós nesta noite queremos receber do Senhor algo que Ele tem preparado, nós devemos mergulhar em Deus para que Ele revele a sua palavra. A história é bem simples. Porque o próprio Senhor Jesus, no livro de Lucas, no capítulo 10, e o versículo de número 18, ele dizia: eu vi Satanás cair na terra como um relâmpago, levando consigo a terça parte de todos os anjos que ali estavam, os anjos que foram subordinados por Lúcifer. Lúcifer quer dizer o portador da luz. Lúcifer, ele era o chefe da guarda de Deus. Ou melhor, ele nunca foi diabo de princípio. Ele era belo, ele era poderoso entre os anjos, mas quando Deus resolveu tirar, expulsá-los do céu, agora o nome dele muda. Destruidor. A Bíblia diz também que o diabo, ele tem esse nome por causa que ele foi expulso do céu. E nós sabemos que todos aqueles, quanto Deus chama, todos aqueles que Deus projeta algo na vida, Deus, ele troca o nome e coloca uma nova história na vida de alguém. E nós vemos que a história, ela foi se cumprindo tão fácil, porque até mesmo antes de Deus pensar em fazer esta terra, até mesmo antes de Deus pensar em fazer o ser humano, a batalha já tinha se travado há tempos antes. Quando Deus agora, sentado no seu trono, imaginando o que ele poderia fazer depois dessa decepção, Deus agora envia o Espírito Santo
sobre a terra, que a Bíblia fala que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Ele voava sobre a terra. Nós sabemos que uma pomba ou um pássaro ele só pode pousar onde ele encontra lugar para ficar. Por isso que até mesmo depois que Noé soltou a pomba, depois de 150 dias, a pomba voltou com um ramo, porque ela encontrou vida em algum lugar. Mas antes disso, ela não voltou, porque ela não achou lugar para pousar. Deus, nesta noite, Ele está preocupado não com aquilo que você é, o que você deixa de ser. Deus está preocupado com a tua alma nesta noite. Deus, Ele tem um prazer muito grande de salvar não só você no singular, mas no plural, você e toda a tua casa. O projeto de Deus, nós vemos que quando Ele incita e fala a respeito da época de Noé, Noé foi um dos patriarcas do Antigo Testamento que pregou 108 anos de idade. Noé pregou 108 anos dizendo para que o povo se arrependesse, para que o povo parasse de pecar, mas assim o povo não quis dar ouvido a Noé. Noé, então, ele foi tirado sarro de Noé, falando que Noé estava velho. Um dia Deus olhou para Noé, teve um particular com ele, disse: Noé, não tem mais jeito, eu vou ter que acabar com esta terra, eu vou ter que colocar água sobre esta terra, eles têm que saber que há um Deus ainda que zela do teu povo. Quando Noé recebe as metragens de carpintaria do próprio Deus, Deus dá toda a metragem, Deus dá tudo aquilo que ele precisava. E nós vemos que Deus, quando ele começa a história com Noé, todos ali zombavam de Noé. Todos olhavam para Noé dizendo: tu é louco, nunca choveu aqui nesta terra, nunca caiu uma gota d'água e você está construindo um barco gigante desse dia. Deus, ele estava dando sinais de que ele iria fazer alguma coisa para que o povo se arrependesse. Nós lemos a Bíblia, muitos gostam de ler que só Deus é amor. Deus, de fato, ele é amor. Mas a Bíblia fala que ele é fogo consumidor, mas também ele é justiça. Deus, ele é justo naquilo que ele faz. Entenda uma coisa, que todas as vezes que o mal tenta chegar sobre a tua vida, Deus sempre levanta alguém para você desviar o caminho, dizendo: olha, Deus está te dando livramento, Deus está salvando a tua casa, a tua família. Tudo é uma questão de fé. Nós vemos aqui que o próprio Jesus não foi um anjo que trouxe uma revelação dizendo que ele iria voltar, não foi um profeta usado dizendo que ele ia voltar. Quem disse, ele próprio disse que iria voltar. Ele próprio disse, dizendo aos seus discípulos desde o princípio, dizendo como seria o reino dos céus. Jesus usava muitas parábolas para descrever aos seus discípulos, dizendo até mesmo que não ficaria pedra sobre pedra que seria derrubado. Nós vemos aqui que todas as investidas que o diabo tenta contra o homem, nos 39 capítulos anteriores do Antigo Testamento, simplesmente uma promessa foi cumprida em relação à igreja do Senhor. No livro de Gênesis capítulo 3, no versículo 15, porém inimizade entre você e a serpente, ele ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Na analogia, nós vemos que é o próprio Deus dizendo: a igreja terá poder sobre você, Satanás. A igreja será levantada e terá poder sobre vocês. Não importa, tentaram acabar com a igreja. Não foi uma, nem foi duas, nem foi 3 vezes, foi inúmeras vezes. Tentaram destruir aquilo que Deus estabeleceu. Nimrod tentou levantar a torre de Babel para que chegasse até o céu, ele fracassou. Nós vemos homens que foram levantados por Deus, fracassaram. Nós vemos Moisés a prestes a entrar à terra prometida, também não conseguiu entrar. Não que eles eram fracassados, mas eles erraram, então foram punidos pelo seu próprio erro. Então o diabo estava ganhando lugar, o diabo estava ganhando cada vez mais espaços, até chegar no livro de Malaquias, quando a Bíblia fala que Jesus nasce no livro de Mateus. Para que você entenda a história um pouco mais veloz, Jesus nasce no livro de Mateus. Jesus começa contra ele próprio uma perseguição, teve que fugir para o
Egito, até que o rei queria matar todas as crianças abaixo de 2 anos. Então, fazendo assim, não conseguiram. Os magos viram uma estrela brilhar, vieram do Oriente trazer presentes, sabendo e reconhecendo que aquela criança que nasceu não era uma criança normal. Ele era dotado de poder. Um homem que nasceu sem precisar ter uma relação sexual de um homem com uma mulher. Ele nasceu do Espírito Santo. Deus é um Deus que, quando Ele quer fazer algo sobre a vida de alguém, Ele primeiro intercepta a ação do diabo contra a sua vida. Todas as vezes que Deus quer usar você, Deus lhe avisa no oculto e no seu escondido, para que você prepare, porque a jornada não será fácil. Por isso que quando nós falamos a respeito da volta de Jesus Cristo, nós não estamos falando a respeito da volta de alguém comum. Nós estamos dizendo a relação de um homem em que deu a sua vida, doou a sua vida, para que nós possamos receber a sua vida. Nós vemos aqui Jesus, desde os 9 anos de idade, entre os doutores da lei que entendiam de leis, Jesus já estava ensinando eles com 9 anos de idade. Daqui a pouco Jesus desaparece e aparece com 30 anos de idade. O primeiro milagre que Jesus foi quando ele foi convidado para uma festa. Fizeram uma festa lá na boda de Canaã e estava todo mundo feliz, mas faltou algo. O vinho acabou dentro da festa e eles não sabiam mais o que fazer, e alguém sabia que Jesus estava na festa. Jesus falou: me tragam vasos, me tragam tonéis aqui, e o milagre aconteceu, porque aonde Jesus está, o milagre acontece. Aonde Jesus está, alguma coisa tem que acontecer. O fato é que Jesus, quando ele era convidado, o seu lado como homem só via o que estava na sua frente, mas o lado divino dele já sabia o que ia acontecer. No entanto, que quando ele estava pregando no meio do povo, no meio de uma cidade, alguém chama Jesus e fala: Jesus, a minha filha morreu. Aleluia, Talita está morta. Talita está agora deitada numa cama. Jairo agora todo preocupado, sem saber o que fazer. Jesus vai até a casa dele e ressuscita aquela criança. Ou melhor, no meio da trajetória de Jesus Cristo, houve uma mulher que estava necessitada de um milagre. Aquela mulher estava tão necessitada da sua hemorragia, eu não sei se ela foi correndo, não sei se ela foi rastejando, mas se ela tocou na orla e a orla é embaixo, ela foi curada. Quem sabe ela foi tocando por baixo para ser curado. E quem toca em Jesus, a vida dele nunca mais é a mesma. Quem toca em Jesus, a vida é curada. Quem toca em Jesus, a família é restaurada. Quem toca em Jesus, aleluia, tem a vida mudada. Por isso que Jesus, ele entregou-se a si próprio. Deus como homem, Jesus como homem. Se nós fôssemos pensar aqui, quem seria capaz de entregar a sua própria vida por alguém que nem conhece? Quem seria capaz de entregar a sua própria vida por alguém que nem sabe quem é, da onde vem a origem? Jesus estava nessa condição, porque Jesus sabia, Jesus queria entender o ser humano, Jesus queria entender os sentimentos humanos, Jesus queria entender as emoções dos homens, Jesus queria entender porque os homens não entendiam aquilo que ele falava. Jesus queria entender a humanidade, Jesus queria sentir na pele aquilo que nós sentimos, embora o que sentimos não é nada comparado àquilo que ele sentiu. Jesus queria entender o ser humano, então ele resolveu se teletransportar aqui perto de nós, para a terra aqui aonde estamos. Se nós fôssemos ver, não foi o diabo que levou Jesus para o meio do deserto para ser tentado. O próprio Satanás tentara ele contra o Senhor, mas foi levado pelo Espírito Santo para ser tentado pelo diabo. Todas as provações não são obstáculos para desistências. As nossas provações são obstáculos para que se acheguemos a cada vez mais diante da tua presença. Todos quanto aquele
ele, a Bíblia fala que vem após ele e ele jamais lança fora. Todos aqueles que chegam até ele são alcançados. Todos aqueles que chegam até ele são curados. Todos aqueles que chegam até ele terão o nome escrito no livro da vida. Por isso que quando Jesus, ele está no momento de fragilidade, é a primeira vez que você vai ver o seu Jesus no momento de agonia. Quando nós lemos o livro de Mateus capítulo 28, Jesus está ali no meio da prensa. Jesus está sendo prensado no Getsemane. Jesus está sendo moído no Getsemane. Ele tinha tanto costume de estar com os discípulos. Um dia ele falou: vamos até ali ao monte orar comigo, porque eu preciso orar. E quando ele sobe, todos estavam dormindo. Jesus desceu, falou: vocês não podem nem orar, não podem vigiar nenhum momento comigo. Mas existiam 3 que eram amigos pessoais íntimos de Jesus. Quem era? Pedro, Tiago e João. Esses assim foram além daqueles outros que puderam estar com ele. Por isso que quando a Bíblia diz que Pedro, Tiago e João subiram com Jesus, Jesus revelou os segredos que ele tinha para aqueles homens, dizendo: a minha alma está aflita. Aleluia. Jesus estava sentindo o odor da morte. Como homem ele já estava sentindo, como homem ele estava sentindo simplesmente a dor da morte, mas como Deus, como Cristo que estava dentro daquele Senhor, ele estava vendo que valia a pena morrer. Ele estava vendo que valia a pena morrer por mim, morrer por você, morrer pela tua casa, morrer pela tua família. Ele sabia que o momento dele ia chegar, por isso ele estava em agonia. É a primeira vez, todos estavam acostumados a ver Jesus, aleluia, num cavalinho, num jumentinho, andando por cidade, todos estavam vendo, acostumados a ver Jesus curar o cego, todos estavam acostumados a ver Jesus multiplicar os pães, os peixes, todos já estavam acostumados a ouvir as pregações de Jesus. Não é como as minhas pregações chatas, não, as pregações de Jesus duravam horas e horas, e o povo tinha sede de ouvir Jesus falar. Sabe por quê? Muitas das vezes, nós como igreja do Senhor não absorvemos aquilo que o Senhor tem para a nossa vida, porque nos falta escutar aquilo que Deus quer falar conosco. A gente só quer ouvir o que o nosso ouvido quer ouvir. A gente só quer ouvir o que o nosso coração quer receber. A gente só quer ouvir que a sua conta está boa no banco, que o carro está na garagem, que a casa é nova. Mas eu quero dizer uma coisa: tudo isso que eu estou dizendo para você vai ficar. A casa vai ficar, o carro vai ficar, a conta bancária vai ficar, a igreja vai ficar, os bancos vai ficar, as televisões, as luzes vão ficar. Mas eu quero dizer uma coisa: se Jesus viesse hoje e agora e levasse 2 pessoas, eu seria a primeira. Quem seria a segunda? Acho que não é todo mundo que quer não, varão. Tem gente que levantou a mão, não. Por isso que eu quero dizer para vocês que quando Deus intentou com o ser humano, muitas das vezes, inúmeras vezes, às vezes você acha que servir a Deus é algo comum. Eu vou na igreja porque eu não tenho nada para fazer. Eu vou na igreja porque eu tenho amigos na igreja. Ninguém está proibindo de você ter amigo na igreja. Venha no objetivo dizendo: Deus, eu vou entrar lá e as coisas vão mudar na minha casa. Seja alguém que tenha propósito. Porque Jesus, quando ele dizia, no capítulo 24, no versículo de número 42, ele estava ensinando alguém dizendo assim: olha, vigiai, porque você não sabe a hora que há de vir o vosso Senhor. Será como ladrão da noite. Você acha que se o ladrão fosse lá na sua casa hoje, agora, e ele falasse: eu vou lá na sua casa a 8 horas, 20 horas como é agora, vou roubar a sua televisão, vou roubar o seu computador, vou roubar o seu videogame, ou vou roubar tudo que tiver de valor, você não estaria aqui? Porque você ia falar assim para mim:
Eu vou deixar o camarada lá roubar minha casa enquanto estou aqui? Não, não vai roubar o que eu tenho, não. Então por isso que a vinda de Jesus é uma vinda repentina. A Bíblia fala que será como um piscar de olhos. Eu estava lendo quantos segundos? São 7 milésimos de segundo um piscar de olhos. Desapareceu. Sabe o que Deus está dizendo para você nesta noite? Não é tempo mais de cochear em dois pensamentos. O princípio do culto foi lido uma palavra tão poderosa que não turbe o teu coração. Em outras palavras, não preocupa. Não se desespere. Credes em Deus primeiro, credes em Deus, mas também em mim, que sou intermediário. Eu vou para o Pai. Vou vos preparar um lugar, para que onde eu esteja, olha o privilégio que você tem. E Ele fala, vocês também vão estar onde eu estiver, meu irmão. Deus não tem obrigação com ninguém, mas a sua palavra não volta atrás. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir e vai acontecer. Não turbe teu coração. Eu vou fazer aqui para desafiar, para que você entenda. Não se preocupa com o dia de amanhã, se vai ter trabalho ou se não vai ter trabalho. Não se preocupe se o emprego acabou, deixou de acabar. Não se preocupe, crê somente em mim, crê em mim, acredita. Porque nós somos bem-aventurados, nós não vimos, mas nós acreditamos que Ele é real. Por isso que quando ele faz a comparação com Noé, por causa disso, o povo não cria, taxava Noé como doido, pregou esse tempo todo, só ganhou a família dele, mais ninguém. O povo vivia como na época de Sodoma e Gomorra, vivia como queria. Por isso que Deus ele fala, olha meus filhos, se preparam. Jesus estava dizendo, se prepara. Se prepara. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz que todo joelho se dobrará. Ele virá sobre as nuvens. Todo joelho se dobrará e toda língua confessará. E a pessoa que não tiver perna, como que faz? Não sei, vai ter que nascer uma perna, mas vai ter que ficar de joelho. E se não tiver língua, vai nascer a língua, porque Ele é o dono da vida. Deus está te dando uma oportunidade hoje. Deus está te dando uma oportunidade hoje única, de colocar o teu nome escrito no livro da vida. Porque o livro de Marcos, se não me falha a memória, 15:16 diz assim: quem crer e for batizado será salvo, quem não crer está condenado. Não é eu que falo, é a Bíblia que diz. Se a Bíblia fala o que Deus manda dizer, Ele se compromete com aquilo que Ele fala. Deus ele se compromete com a sua palavra. Deus ele se compromete com aquilo que Ele falou para você. Por isso que o diabo quer frustrar os teus planos. Por isso que o diabo quer que você desiste. Por isso que o diabo quer que você estaciona. Por isso que o diabo quer deixar você uma geladeira dentro da igreja. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz no livro de Juízes 6:13, diz para mim, a Bíblia fala, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não vai apagar. E a Bíblia diz, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Não deixe o iceberg atingir você não. Seja cheio da presença do Espírito Santo. Meus filhos, olha, vai ser no tempo de Noé, pastor. Casavam, se davam em casamento, estava bom, estava maravilha. Tudo bem, está tranquilo. Né? Tudo bem. Pessoas confiando no governo. O governo é o melhor que tem. Ok, cada um faz as suas escolhas. O governo do homem falha. O governo de Deus não falha. O governo de Deus, Ele é fiel naquilo que fala. Por isso que quando Deus ele está dizendo, o próprio Senhor Jesus,
Quando ele, depois que Jesus morre, olha que interessante, que depois que Jesus morre lá na cruz, depois que ele é flagelado, depois que ele é cuspido, Jesus fala, eu estou com sede. Olha que miserável, o soldado romano coloca uma bucha de vinagre nos lábios de Jesus, aquilo devia ter doído demais. Você é rei, vou colocar uns espinhos na sua cabeça para saber que você é rei. Mas nem na hora da morte, Jesus deixou de salvar. Jesus levando a cruz, sem força, Cirineu, que era um africano que não tinha nada a ver, estava só assistindo. Ajuda a levar a cruz. Teve que ir até o Gólgota ajudar a levar a cruz. A cruz não era para Jesus. A cruz não era dele. A cruz em si não foi projetada para ele. Mas ele estava condenado pelos homens. Jesus sofrendo naquela cruz, não abriu a sua boca. Jesus sofrendo naquela cruz, não desistiu. Entenda uma coisa. Jesus só conseguia ver a cruz como um homem. Mas ele viu além da cruz. Ele viu você. Ele viu que valia a pena. Ele viu que, embora a gente passe por situações adversas sobre este lugar, sobre esta terra, a gente passa por dificuldades inúmeras, mas ele está dizendo, vale a pena, vale a pena. Por isso que quando Jesus, ele está lá na cruz, os dois que estavam com Jesus sabiam porque estava ali. Olha aqui, rapaz, nós estamos aqui porque a gente errou, mas ele não fez nada. Aí o diabo toma o coração de um e fala assim, se tu é filho de Deus, desce daí e se salva, e salva a gente também. Ei, rapaz, ele não fez nada. O outro olha para Jesus, Jesus pega e consegue virar o rosto para ele. Senhor, lembra de mim quando entrar no teu reino. Lembra de mim, Jesus, quando entrar lá. Jesus tirou as últimas forças que ele tinha para virar para ele. Jesus não falou para ele, mês que vem, semana que vem, próximo ano. Jesus não falou. Jesus falou, rapaz, hoje mesmo você vai estar comigo no paraíso. A salvação não é pelo que você faz. A salvação não é pelo cargo que você tem. Eu poderia aqui estar falando de teologia ou outra coisa, Aristóteles. Podia falar para você Platão, outros, Flávio Lúcio, outros homens que fizeram histórias também, não na Bíblia, mas livros históricos. Mas eu quero dizer para você, na simplicidade do Espírito, Ele te convida nessa noite a entregar a sua vida para Ele. É simples. Ter Jesus na vida não é ter religião. A religiosidade mata. A religiosidade mata. Deus só quer que você acredite nele. Deus só quer que você confie nele. Por isso que quando nós pregamos sobre a vinda de Jesus, ele fala, olha, a Bíblia fala que depois que ele morre, o véu rompe, há terremoto, o sol escurece, as extremidades são abaladas, os soldados olham e falam, aquele era sim o Filho de Deus. Aí Jesus, depois que morre, ressuscita depois de 3 dias. A mãe, né? Suposta mãe terrena, Marta e Maria vai lá. Vamos perfumar o corpo do Senhor Jesus. Quando ela senta na porta a pedra que está lá segurando a catatumba de Jesus, ela encontra 2 homens galileus.
2 homens de branco. Nós viemos aqui perfumar o corpo do Senhor. Ele não está aqui mais. Mas como assim? Mulheres, por que vocês procuram um vivo entre os um morto entre os vivos? Ele não está aqui mais, ele já ressuscitou. Ocultou-se. Jesus ficou depois algum tempo com os discípulos, ensinando. Entenda uma coisa, por que Jesus ele ficou com as marcas da cruz nas mãos? Ele poderia ter curado a marca da cruz, mas é para sempre quem olhar para ele saber que ele era o Senhor. Há marcas na nossa vida que Deus não permite que tirem, para a gente sempre lembrar de onde a gente veio. Há marcas na nossa vida que não vão desaparecer. Paulo levou o espinho na carne para ele saber que ele era dependente. Por isso que as tuas dores não são maiores do propósito que Deus tem para você. Por isso que os teus problemas não podem ser maiores daquilo que Deus tem preparado para você. Por isso que quando nós estamos aqui num culto racional como esse, entendemos o que viemos fazer aqui, entendemos o porquê estamos aqui, o que queremos e por que queremos estar aqui. A razão é simples, é de reconhecer que nós dependemos de um Deus que fez o céu e a terra. É reconhecer que nós somos dependentes de um Deus que não abre mão da gente. Nós somos descendentes de um Deus que está preocupado não simplesmente comigo, não com você, mas a tua casa, a tua família. Como ele fez lá no livro de Atos capítulo 16, versículo 31 e 32, o carcereiro ia se matar, Paulo grita, não faça tal coisa, mas o que eu faço para ser salvo? Não, Paulo não falou para ele, dá a oferta, dá o carro, dá o dízimo, não. Paulo disse para ele, crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a tua família. E ele vai voltar. Quando Jesus está subindo, ele fala, está vendo esse Cristo que vocês estão vendo aí, indo embora? É o mesmo que descerá sobre as nuvens. Quando ele fala no João capítulo 14, ele fala, não turbe teu coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Sabe o que ele estava dizendo? Eu vou, mas eu não vou deixar vocês sozinhos não. Eu não vou deixar vocês sozinhos. Talvez os discípulos, o povo que estava ali pensou, poxa, ele foi embora, e agora? O que vai ser da gente? A gente aprendeu tanta coisa com ele. A gente aprendemos, Pedro, que era um pescador profissional. Pedro tomou uma surra na pescaria. Pedro tinha lançado a rede todo o dia inteiro e Jesus, vamos lá Pedro, que eu vou pescar com você. Vou te mostrar como pesca. João Batista batizando Jesus, João Batista na simplicidade. As pregações de João Batista, se ele fosse pregador hoje aqui, todo mundo já tinha ido embora. Que ele falava, raça de víbora, suas cobras. Imagine você ouvir isso. Aí João Batista batiza. Rapaz, olha, eu batizo com água para você se arrepender. Eu só posso fazer o que a terra permite. Mas vai vir, ele é mais poderoso do que eu. Olha aqui. Ele batiza com o Espírito Santo e com fogo. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, João Batista, o teu legado está aqui. Não tem problema não. E olha que João Batista era primo de Jesus. Deus quer que você tenha legado na presença dele. Por isso que quando Jesus ele morre e sobe, ele fala, olha, você acha que Jesus não pensou nos detalhes antes de ir embora? Jesus pensou em tudo. Os discípulos estavam acostumados com ele, andavam com ele, daqui a pouco ele vai embora. Aí ele fala assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos, ok? Eu vou, mas eu volto. Eu vou para o Pai, mas eu vou deixar para vocês o Consolador, o Espírito Santo Consolador. E o mesmo intercederá por vocês com gemidos inexprimíveis. Sabe o que ele estava dizendo? Olha, eu vou para o Pai, mas eu vou deixar o Espírito Santo para você. Eu vou deixar a presença do Pai para vocês. Eu vou deixar o Espírito Santo reger a vida de vocês.
Por isso que Jesus, quando ele fala, olha, ninguém vai ao Pai senão pelo Filho, sabe por que ele estava dizendo? Porque nós já temos o Espírito Santo, nós precisamos conectar com Cristo para chegar até o Pai. Sabe o que Deus estava dizendo? Olha, a responsabilidade é do Filho, mas quem dá a última palavra é eu que dou a última palavra na tua vida. Por isso que você entrou nesse culto nesta noite, quem sabe querendo até parar ou querendo até desistir. Deus está dizendo para você, não faça isso. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, ainda tenho muito o que fazer na tua casa, tenho muito o que fazer na tua família, tenho muito o que fazer na tua vida. Deus, Ele não desiste de você. A oportunidade pode ser única na tua vida. Você não sabe nem se você vai embora. Pense nisso. Eu vou contar um testemunho para que você entenda. Esse testemunho não é meu, mas eu vou contar. Existe um pastor. Entenda isso. Semana do batismo da igreja. Parou um rapaz na frente do pastor. E ele falou, pastor, como que o senhor me vê? O pastor disse, eu te vejo como um rapaz simpático, bonito, elegante. Só isso? Só. Ele vira e fala, pastor, eu não sou homem, eu sou mulher. O pastor toma um susto, mas está perfeito como um homem, mas eu sou uma mulher. E o pastor ficou sem saber o que falar e hoje a irmã disse, eu vou me batizar. Posso me batizar? A esposa dele ficou meio assustada, falou, peraí, só um minutinho. A esposa falou assim, você tem certeza que você vai fazer? O pastor disse, eu não posso impedir de ninguém de batizar. Você quer se batizar? Vai se batizar. Chegou domingo, dia do batismo. Faz uma fila muito grande, que era muita gente se batizando. O pastor avista de longe, lá no fim da fila, vestido como homem, roupa de homem. O que aconteceu? Quando chegou a vez, e o pastor dizia que nunca parava para orar para ninguém na hora do batismo. Era uma oração única para todos. E quando chegou na vez dela, ela parou e falou, pastor, o senhor pode orar por mim? Pastor, posso? Ela estava com roupa de homem, calça de homem, tinha mais roupa por baixo. Arrancou a camisa social nossa, igual a nossa, rasgou a camisa no meio da água, tirou a calça de homem, falou, pastor, eu preciso de 3 minutos. Foi lá no banheiro, colocou um vestido e disse, pastor, o homem que não é homem, ele morre aqui na água e nasce uma nova criatura. A gente não pode julgar ninguém. Se entrar uma prostituta, um ladrão, um alcoólatra, deixa que entre. Se aquele pastor falasse naquele dia, você não vai, tinha matado aquela alma. O que eu aprendo com Deus nesta noite? É tão fácil mandar uma alma para o inferno. É tão fácil destruir com a vida de alguém, mas é tão difícil salvar alguém. Eu me lembro que eu desviei da igreja por causa de uma bermuda. Aí minha esposa deixou mentir. Vida da Assembleia de Deus, irmão. Eu gostava muito do grupo de mocidade da igreja. E tinha uns 30, 40 jovens naquela época. Incluindo minha esposa, era minha colega na época, ela já era. E eles ficavam me atiçando, entra no grupo, entra no grupo. Eu falei, ninguém entra em grupo. De tanto ir no grupo, foram 40 pessoas na minha casa, e não teve como, irmão. 40 jovens numa paulada só em casa. Me resgatar. Aí sempre tem um mais abençoado, falou assim para mim, olha, irmão. E eu fiquei empolgado, né? Entrar no grupo dos jovens, né? Naquela época era tão difícil ser crente. Aí falou assim para mim, olha, você
Quer entrar no jovem? Quero. Eu sempre gostei de futebol, irmão. Está no sangue, isso aqui não sai. Até hoje. Mas só que você não pode usar bermuda. Você lembra dessa época, né, Edilei? Não podia usar. Você não pode. Olha, por causa de uma roupa. Eu falei, então vamos fazer o seguinte, fica você com a tua igreja aí. E eu não volto mais lá não. São detalhes que matam uma alma. Sabe o que eu quero dizer para você nesta noite? Deus, Ele não está preocupado como você está. Deus, Ele não está preocupado o que você fez. Deus, Ele não está preocupado o que você errou. Deus não está preocupado com os teus sentimentos de querer fazer besteira. Deus não está, não. Deus, Ele quer te salvar nessa noite. Não importa o que você fez. Não importa onde você errou. Não importa onde você vacilou. O que importa é agora. Porque a tua história até agora estava com um ponto final. E Deus está colocando uma vírgula na história. E dizendo, quem começa uma nova história sou eu na tua vida. Não é o diabo que dá a última palavra. Quem dá a última palavra é Deus para você. Pessoas que estão na igreja já não aguentam mais, estão fracas espiritualmente, não aguentam nem levantar a mão. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus nesta noite, Ele está com os braços estendidos para você. Deus está com os ouvidos não tampados, não agravados, mas Ele está nesta noite para ouvir a tua voz e dizendo, se credes verás a glória de Deus na tua vida. A questão aqui é questão de fé. Quem crê será salvo. Quem crê será alcançado. Hoje a questão aqui não é uma questão interna, mas é uma questão pessoal. A oportunidade quem dá não é o homem, quem dá a oportunidade para você é Deus. Quem dá a oportunidade de colocar o nome escrito no livro da vida é o próprio Deus. No livro de Apocalipse capítulo 22, e no versículo 12 diz assim, eis que cedo veio, o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo as tuas obras. Eu sou o princípio e o fim. Jesus, Ele era, Ele é e sempre será. Para Deus não existe espaço-tempo. Antes do tempo Ele já era. Antes do mundo Ele já era. Antes das galáxias Ele já é. Antes de que você imagine qualquer coisa, Ele já é. Sabe por quê? Porque Deus é onisciente, Deus é onipresente, Deus é forte e grande em misericórdia contra a tua vida. Amém? Fica de pé no nome de Jesus. Quem crê verá o quê? Quem crê verá o quê? Glória de Deus. É para crer, irmão. Em toda a história da Bíblia, Deus tentou com o ser humano. Posiciona aqui o grupo aí, por favor. A maior demonstração de Deus na vida do ser humano foi lá no Êxodo. Você olhar para um povo, quase 3 milhões de pessoas, e no meio dessas 3 milhões de pessoas dizendo, Moisés, a gente tinha comida lá no Egito, a gente era escravo, mas pelo menos a gente comia, bebia. Você trouxe a gente aqui para o deserto para morrer, Moisés. Agora imagine todos os dias, eles dizendo para você, Moisés, está errado.
Moisés, você devia fazer os causadores de opinião, ensinando o que Moisés teria que fazer. Não, Moisés, você está errado. Não, Moisés, é para a esquerda. Não, mas é para a direita. Deus podia ter desistido. Deus falou, rapaz, não dá. Deus podia ter feito com Moisés, falando, Moisés, vai até onde você vai, mas não está dando não, Moisés. O propósito não era só para Moisés, é para o povo. E quando Moisés chega diante do mar, para o povo era o fim da linha. Para o povo era aquele negócio assim, ó, corremos e morremos na praia. Só que quando eles estão na frente do mar, eles começam a pressionar Moisés de novo. Moisés, você trouxe a gente para morrer aqui? E Moisés atreve a falar com Deus. Toma uma dura de Deus. O que você está me clamando, rapaz? Eu já te dei autoridade. Toca nas águas. Toca nas águas. Deus já te deu autoridade, toca nas águas. O cajado já está na tua mão. Toca nas águas, Moisés. Talvez nessa noite Deus colocou um cajado na tua mão. Nessa noite Deus colocou um cajado na tua mão para falar para você assim, toca nas águas. Deus só vai fazer aquilo que você não pode fazer. Deus só vai fazer aquilo que a sua mão não alcança. Deus só vai fazer aonde as tuas limitações chegam. Aonde você não suporta mais, Deus não vai fazer. Ou melhor, Deus irá fazer. Deus, Ele conhece as tuas limitações. Se Deus, Ele conhece as tuas limitações, e você tiver coragem, eu devo ter quebrado isso aqui. Tiver coragem, quando a gente é do mundo, a gente é muito corajoso, né? Quando a gente é do mundo, a gente é cheio de disposição. Mas quando chega diante da presença de Deus, a gente fica bem frouxo, né, irmão? Ah, não. Josué, Moisés morreu, e aí? É o seguinte, tu seja forte e corajoso, porque eu vou ser com você, Josué. Deus não chamou ninguém para fracassar. Deus não chamou ninguém para perder. Deus chamou para a gente ganhar. Ninguém aqui está para perder. Quem aqui está para perder, levante a mão. Ninguém vai levantar a mão. Mas se eu perguntar quem aqui está para ganhar, levante a sua mão. Ninguém quer perder. A Bíblia inteira, eu não vi Deus perder uma batalha. E olha que foram várias. Eu não vi Deus falar assim, ah não, deixa para amanhã. Para você ter uma ideia, Deus parou a lua e o sol por causa de uma guerra. Ele parou o sol no vale de Ajalon e parou a lua no vale de Gibeon. Enquanto Israel não ganhasse a guerra, Deus segurou o tempo. Deus, Ele vai segurar o tempo para você. Não importa o que você está enfrentando, não importa as lutas que você está passando, o que importa é que Ele está com você. O que importa é que Ele vai pelejar pela tua causa nesta noite. Não importa o que te disseram, que você não pode, não consegue, é impossível. Deus não, para Deus não existe nada impossível. O ditado de Deus, o vocabulário de Deus é esse: é possível, você pode, você consegue, não desista, acredita, vai em frente. É que nem pessoas negativas, você não pode, é impossível. O seu documento não vai sair, com o Trump agora piorou. Ei, quem disse que Deus falou alguma coisa? Quando Deus dá a última palavra, já está decretado.
Se você crê nesta noite, levante a sua mão com a minha e receba o que você veio buscar neste lugar. Eu creio que você veio receber de Deus aquilo que Ele tem preparado para você. Eu não sei qual é a sua luta, a sua dificuldade, mas eu quero dizer para você: Ele virá para te buscar, Ele virá para te recolher, Ele te levará para morar com Ele na eternidade. Pensou todos os dias, Jesus vem e você vai. Aí você entra lá no céu, você encontra com Abraão, pai de multidões. Aí eu chego lá, pastor, falo assim: Abraão, você que é o Abraão que a Bíblia fala? Ouvi tantas histórias suas. Você que foi resgatado lá na Mesopotâmia antiga. Aí Deus foi lá e mudou teu nome de Abrão para Abraão. E Deus fez uma promessa que tu seria pai de multidões. Aí você encontra um Elias. Imagine você encontrar Elias, aquele que foi levado no redemoinho, na carruagem. Aí você fala: como que você me explica a física, Elias? O machado do rapaz caiu no rio. E ele ficou tão triste porque era o machado que ele cortava lenha. Ele só tinha aquele machado. Quando ele chamou o profeta deu ordem para o machado. E pela física a gente sabe que água e ferro não dão certo. O ferro afunda. E Elias vai dizer para você: o nosso Deus é o dono da gravidade. Aí você vai ver um pequenininho, piquitico, chamado Davi. Tu que era o Davi? Eu ouvi a história sua que você matou um gigante chamado Golias e virou rei de Israel. Era eu mesmo. Tu arrancou a cabeça dele. Arranquei a cabeça dele, sabe por quê? Porque Deus não leva desaforo para casa. Deus, quando manda alguém fazer, tem que ser feito. Agora imagine você encontrar o seu Senhor na tua frente. Você nunca viu Ele, mas a Bíblia fala que os seus cabelos são brancos como a lã. A Bíblia fala que os seus olhos são como chamas de fogo. A Bíblia fala que no seu cinto há um cinturão de ouro. E a Bíblia fala que na sua coxa está escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E a Bíblia fala que os seus pés são como os pés de latões reluzentes. Aí você vai olhar, vai ver o Pai assentado no seu trono. A Bíblia fala que tem 7 relâmpagos saindo do trono de Deus. Os serafins de Deus dizendo 24 horas sem parar: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da tua glória. Você paga aluguel aqui na terra, muito caro. Lá você vai ter mansões celestiais. Deus não disse casa, mansões, irmão. Deus vai dar mansão para você. As ruas não serão como as ruas que vemos aqui. As ruas serão ruas de ouro. O rio vai ser o rio como cristal. E sabe o que vai acontecer de mais precioso? Ele vai te servir à mesa. Ele vai te servir. A Bíblia fala que o cordeiro servirá. Se você acha que não vale a pena, já é problema teu. Mas eu quero dizer uma coisa. A Bíblia fala que
vai receber a coroa de vida, aquele que for fiel até o fim. Feche os teus olhos. Aleluia. Quer dizer, quem aqui tem o teu nome escrito no livro da vida? Levante a sua mão assim. Mas irmão, como que eu faço para colocar o meu nome também? Estou colocando medo em você, estou dizendo que vai chegar um dia que você vai lá na porta. A festa só entra quem é convidado, ok? Qual que é o teu nome? Ademir Ribeiro. Tô vendo aqui, o teu nome está aqui, Ademir. Entra no gozo do teu Senhor. Aí aquele que não tem o nome escrito no livro da vida. Odilei, eu vou pegar você, tá? Você aguenta a bucha. A Odilei, eu vou falar real, tá? Isso aqui é só uma... Tô contemporaneizando a história. A Odilei foi lá, fez tudo que ele quis na terra. Bebeu, prostituiu. Né? Fumou, fez tudo que ele quis. Porque ele tem o livre-arbítrio de escolher o que ele quiser fazer. Aí ele morre. Vai chegar, irmão. Essa aqui não é uma história de quadrinho. Eu estou falando que a Bíblia diz. Eu sei só o primeiro nome dele. Edilei Assis. Aí o anjo vai estar do lado do outro, vai cotovelar o outro, né? Ih, rapaz, o camarada não está com o nome aqui não. Ele está bem na frente aqui. E agora? Vamos olhar na próxima linha. Porque deve ser por ordem alfabética. Tá não, rapaz. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço. É dolorido, irmão. Vai chegar pastor também, você acha que está isento? Ah, Senhor, eu fiz isso no teu nome, profetizei, curei, fiz tanta coisa. Apartai-vos de mim, que eu não te conheço, maldito. E ainda vai chamar de maldito ainda. Não existe dois céus de Deus. Um céu e um inferno. Ou é céu ou é inferno. Não existe purgatório. Nenhuma alma fica descansando, não, irmão. Deus te dá o poder de escolha. Deus não te obriga, mas Ele te dá o poder de escolha. Escolha a vida para que suceda tudo bem contigo. Porque Jesus vai voltar. Irmão, eu estou com dó daqueles que ficaram. Porque depois, sabe o que vai acontecer? Para ser salvo, vai ter que perder a cabeça. Aqueles que ficarem ainda vão ter chance ainda. Vão ser perseguidos. Vão ser torturados. Vão perder as suas cabeças por amor a Ele. Você acha que Deus quer isso para você? Claro que não. Nós estamos na época da graça. De graça receber, de graça dar, irmão. Não é nem por força, nem por violência.
Se fosse por força e por violência, não tinha ninguém aqui, mas é pelo Espírito Santo. E eu pergunto aqui, com a autoridade do nome de Jesus, você que quer colocar o teu nome escrito no livro da vida, entenda, não é receber a igreja, é receber o Senhor Jesus no teu coração. Porque quem vai mudar a tua vida é o Espírito Santo de Deus. Quem vai mudar a sua forma de ser não é a igreja, é o Espírito Santo. E é o Espírito de Deus que convence o homem do seu pecado. Não é eu, não é ninguém, é o Espírito Santo. Se tiver alguém aqui entre nós, levante a sua mão que eu quero orar por você. Se tiver algum corajoso